Oi, meus amores, tudo bom? Tudo bem com vocês, seguidores aqui do canal? E continuando nossa série sobre constitucionalismo, vai ao ar a aula número 2, que diz respeito ao constitucionalismo antigo. Então se liga aqui no canal, se você não está inscrito ainda, se inscreve, ativa o sininho e se liga aqui na aula. Oi, meus amores, e a nossa aula de hoje é sobre constitucionalismo antigo, né? O constitucionalismo antigo, ele vai ter aí como marco de referência a Grécia, especificamente o que a gente denomina cidades-estados gregas, que tinha ali uma organização própria. A gente ainda não pode reconhecer as cidades-estados gregas como o Estado moderno, que a gente conhece hoje, porque essa lógica do Estado moderno só surge no constitucionalismo moderno, com o nascimento das constituições oitocentistas, né, a Constituição Americana de 1787 e a Constituição Francesa de 1791, mas durante o constitucionalismo antigo a gente tem aí a Grécia como referência de uma organização política e administrativa. Nesse constitucionalismo antigo, né, as cidades-estados gregas são um marco ali teórico dessa fase da evolução do constitucionalismo, e aí eu tinha toda uma estrutura política, toda uma estrutura administrativa, quem poderia votar, quem pode ser votada, né, a representação ali dessa estrutura do que se reconhece enquanto polis. E nós temos dentro do constitucionalismo antigo algumas ideias que são ideias que vêm para a humanidade, né, e que se desenvolvem ao longo da história da humanidade e chegam hoje no que a gente reconhece neoconstitucionalismo. Então nós temos três grandes teóricos que marcam muito o constitucionalismo antigo. Nós temos Aristóteles, Sócrates e nós temos Platão. Sócrates, ele trazia para a gente no constitucionalismo antigo a ideia de sociedade política, ou seja, a ideia de que a sociedade deveria participar ali das decisões, da construção das decisões dentro de uma estrutura política. Lembrando que na Grécia nem todo mundo podia participar, né? Apenas aqueles que eram vistos como os cidadãos, né? Os homens ricos, né? Os filósofos. Mas Sócrates traz essa ideia de participação política dentro de um ambiente de uma democracia, no caso a democracia grega, dentro de um ambiente de uma democracia, dizendo, olha, que ali os homens, os cidadãos deveriam participar sim das construções, das decisões políticas e administrativas ali daquele Estado. Então é uma das ideias marcantes do constitucionalismo antigo. Uma outra ideia marcante dentro do constitucionalismo antigo, nós temos a ideia da república, né? A república platônica, onde nessa república como ideal, né, se toma decisões aí baseado no interesse público, no interesse de todos, né? No grande banquete do livro A República de Platão, se percebe ou se vislumbra uma república ideal, onde todos ali devem tomar decisões baseadas no interesse de todos, né? No interesse público e não no interesse individual, não no interesse personalíssimo, não individualizando ali o indivíduo, mas sim tomando decisões em prol de uma coletividade, em prol ali de uma coisa pública. E a última ideia que a gente tem desse constitucionalismo antigo é a lógica da divisão de funções. Aristóteles, ele desenvolve de forma muito embrionária o embrião do que a gente reconhece hoje como princípio da separação de poderes, mas na realidade Aristóteles, ele estabelece que o poder é uno, mas esse poder é dividido em funções. E aí ele cria ali pela primeira vez o ideário do que seria a função legislativa, do que seria a função executiva e do que seria a função judicial. Todas essas funções atreladas na mão de um único indivíduo, que no momento que legislava, atuava na sua função legislativa, no momento que executava ali e administrava, atuava na sua função executiva e no momento ali que julgava, atuava dentro do recorte da sua função judiciária. Essas três grandes ideias do constitucionalismo antigo são ideias que nós conhecemos até hoje, e hoje o movimento que a gente vive, principalmente no constitucionalismo brasileiro de 1988,
é o neoconstitucionalismo, ou seja, um novo olhar sobre o direito constitucional, mas essas três ideias, que são traços marcantes do constitucionalismo antigo, perpetuam hoje num outro movimento constitucional, numa outra fase da humanidade, numa outra fase da evolução do constitucionalismo, que é o neoconstitucionalismo. Hoje a gente vive numa democracia participativa, em tese o povo, né, deve participar das decisões de construção políticas e administrativas dentro de um ambiente democrático. A gente vive, no caso brasileiro, numa república federativa estabelecida nessa Constituição de 1988, onde nessa república as decisões políticas e administrativas e legislativas devem ser tomadas no interesse do povo, no interesse de uma coletividade. Esse é o sentido de república. Pode ser que até hoje a gente não tenha conseguido muito bem, no caso brasileiro, né, ser embebido desse sentimento republicano pelas razões da própria história, do processo de nascimento da nossa república, da própria história do próprio constitucionalismo brasileiro, mas isso vai ser debate para um outro vídeo. E a gente também tem aí dentro da principiologia, que sedimenta essa República de 1988, o princípio da separação de poderes, previsto no artigo 2º da nossa Constituição de 1988, tendo aí como poderes dependentes e harmônicos entre si o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É importante a gente lembrar que esse princípio, como a gente conhece hoje, essa ideia embrionária de separação de poderes foi desenvolvida no constitucionalismo antigo, na ideia aristotélica de divisão de funções em função legislativa, em função judiciária, em função executiva, mas o princípio, enquanto nós conhecemos, ele só foi desenvolvido e sedimentado através do olhar de Montesquieu, já no constitucionalismo moderno, no livro O Espírito das Leis, que também vai ser alvo de um vídeo específico, e inclusive eu vou fazer um vídeo específico só debatendo o livro O Princípio da Separação de Poderes. O que é importante a gente marcar que essas ideias do constitucionalismo antigo, elas permanecem até hoje, óbvio, com uma outra roupagem, porque elas foram evoluindo de acordo com a própria evolução aí da humanidade. Mas todas essas ideias centrais, dispostas no constitucionalismo antigo, que tem como marco de referência a Grécia e a construção das cidades-estados gregas, permanecem até hoje na nossa vivência de um Estado constitucional democrático de direito. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, né, ou de comentário, coloca aqui que eu vou ter o maior prazer em responder todos vocês. E a gente se encontra aí no nosso próximo vídeo. Beijinhos no coração de todos e de todas.